eu e a professora Viviane. A gente bateu um papo longo sobre traficantes evangélicos. A novidade que ele está contando aqui é que naquela segunda tentativa de prender o Peixão, por 3 vezes a polícia tentou, os disparos que o Peixão efetuou, segundo a perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, sim. não eram disparos contra a polícia, eram disparos contra as pessoas que estavam no ponto de ônibus mesmo. A esmo. Então, não é aquele tiro parabólico que caiu lá, não, atirou lá mesmo. Então existe um esforço do Vitor, do Felipe Cury, atual chefe de Polícia Civil, de colocar no inquérito policial que o Peixão realizou ações de terror. E de fato realizou. De fato, nas 2 operações, a primeira teve 7 pessoas baleadas, né, 3 mortos. A segunda teve 7 pessoas baleadas de novo. Sim. É porque toda vez que vai caçar o Peixão, você tem que fechar ali a região da Avenida Brasil, né? Que é a principal via expressa do Rio de Janeiro. E aí causa um caos no Rio de Janeiro, causa uma confusão danada na cidade. Porra, bicho, Pimentel. Mano, eu vi aquela cena lá. A princípio eu dei a informação errada, aí a Cecília me ligou. A Cecília Vasconcelos, ela era... Não sei se ela ainda é porta-voz da PM lá na nota de imprensa. Aí ela me ligou, cara. E eu achei da hora. A pessoa me... Tipo assim, você vê que o seu trabalho é importante. A pessoa te ligar e falou, não, deixa eu desfazer essa... Tal, que o Peixão que mandou os caras atirarem. Cara, o cara tava dentro do ônibus pra ir trabalhar. Ele tomou um tiro na cabeça de fuzil. Porra. Quando pegaram a sacolinha dele cheia de sangue, abriram a sacolinha, num papel laminado tinha um pão com mortadela, irmão. Putz. Pô, você quer uma coisa mais simbólica que o cara ir trabalhar com pão com mortadela? Indo pro serviço da metade do caminho e tomar um tiro na cabeça e morrer, irmão? E aí, a nossa legislação, ela fala que o crime de terrorismo, ele tem que ter uma discriminação e uma ação contra raça, etnia, nacionalidade e tal, ou religioso, de cunho religioso. O Peixão expulsou terreiros de dentro do lugar, fecharam as paróquias ali perto. Na festa junina. Isso. Olha só que coisa tradicional agora. Então ele já existe assim uma caminhada, alguns passos para torná-lo ele como um... Agora a polícia colocou a casa dele abaixo, né? Que é o resort do Peixão, né? Pô, aquilo é um absurdo, né, cara? Aquilo foi ação muito legal um dia tu pensar sobre isso. Foi ideia do Dr. Felipe, tá? Chefe de Polícia Civil. Porra, esse cara caça... É um cara foda, meu irmão. Vamos lá. Ele que caçou eco, né? No feudalismo, o símbolo do senhor feudal lá é o castelo, né? Certo. Quem tá do lado ali, o servo, ele vai olhar, o castelo é o símbolo do poder. Por mais que a polícia volte na favela 1 milhão de vezes, a mansão do traficante simboliza para o morador que o traficante continua mandando. Então, é necessário, é urgente, é preciso derrubar essas mansões. E são várias, são mansões na Rocinha, são mansões no Alemão. No Johnny Bravo eles destruíram, acho que era 3 milhões custava. Johnny Bravo é o atual 01 do CV, né? O cara Pô, então, ali na Rocinha, só que o Peixão, cara, o resort do Peixão era um negócio absurdo, cara, absurdo. Tinha a Estrela de Israel até na academia e tal. E aí teve um pessoal reclamando no X que ele cometeu crime ambiental, que ele desviou um lago, né? A preocupação dos caras era que ele desviou os peixes do lugar, a galera tava brigando lá, cara, por causa disso. Eu falei, nossa, que insanidade, velho. É um crime, né? Sim. Coitado dos peixinhos, né? E o Peixão, mostra aquela ponte do Peixão de novo, cara. É a ponte do Peixão. Não é uma pinguela não, cara, não é uma pinguela não, tá? É uma ponte de verdade. Tá em cima do rio. Construiu mais barato do que o. Exato. Ele foi conectando tudo, né? Então ele foi trabalhando com uma estratégia que a gente chama de anexação. Ele entra da Cidade Alta e vai anexando tudo. Então ficou um negócio gigantesco. Ele tomou a Cidade Alta em 2017. Essa não é uma pinguela, é uma ponte mesmo, tá? Ele mostrou na nota fiscal, inclusive, viu, brother? Os caras, cotou o Crivella, cotou, acho que na época era o Pezão, que era governador. Os caras cotaram, acho que ficava 5 milhões na ponte. Ele fez, eu acho que por 300, 400 mil e mostrou na nota fiscal pra prefeitura. Mais barato. Mas isso aqui, não é por causa da população só, é pra conectar, pra ficar mais fácil. Facilitar a fuga de bandido dele. Lógico. Facilitar a fuga. O Peixão também, a gente exibiu aquela vez aqueles presentes, né? Os presentes do Peixão, do Dia das Crianças. Eu sempre ressalto que são presentes de qualidade, tudo novinho, né? São bicicletas novas. Quando você ouvir o Alessandro Visácaro, daquele coronel do Exército que fez um livro de guerra regular, ele diz que existe um momento híbrido onde o traficante
ele tenta oferecer alguma coisa efetiva, né? Ele não tem condição de pagar uma UPA, de pagar a escola do seu filho, mas ele começa a fazer essas pequenas ações que têm um efeito psicológico devastador. Um garoto que recebeu um presente daquele, do Peixão, ele vai entender o Peixão como herói, né? E o presente é lá, lá. Olha que os presentes tudo novinho. Mano, esse eu não tinha visto ainda, Pimentel. Não tinha visto, não? Pega o seu, cara. Vai lá. Ó, caramba, escorregador, escolhe o que você quer. Não, tem videogame, cara. Tem coisas bonitas aí e tudo 0. Não é roubado não, tá? Tudo comprado, tá? Tudo comprado. Pô, cara, só qualidade mesmo. Só qualidade. Coisa legal da porra, tá vendo? Aí. Já tinha visto já, né? Não, né? Não, e outra, as comunidades são super limpas, o cara tá com a arma da paz do senhor, o morador que tá descendo. Mano. Tem baile gospel, pô. Baile gospel, bombando. Cara, que doideira que a gente tá vendo. E ele abre de vez em quando o resort pra molecada brincar, né? Como se fosse um clube de campo. Cara, como eu gostaria de tornar esse assunto, assim, pauta nacional. Você faz isso no Iconografia, tá? Mas isso tinha que ser falado 1 milhão de vezes, cara, porque com certeza, e não é falando mal de ninguém não, cara, com certeza os ministros do Supremo, com exceção do Fux, que é do Rio de Janeiro, eles não sabem a realidade do Rio de Janeiro. A realidade do Rio de Janeiro é essa aí. E infelizmente essa realidade está se expandindo para Fortaleza, para Jequié, para Feira de Santana, para Salvador, sabe? E com uma velocidade incrível, sabe? São Paulo não vai acontecer, não. São Paulo não vai acontecer. Não vai ter esse domínio territorial de São Paulo. Acho que o povo de São Paulo não vai deixar isso acontecer, a polícia de São Paulo não vai deixar, a classe política não vai deixar aqui, mas no Brasil frágil, que é o Nordeste e o Norte, isso vai avançar numa velocidade... talvez nos próximos 2 anos aí, eu digo pra você, vai ter cidade no Nordeste onde a polícia não vai colocar mais o pé. Eu fiquei pensando nisso daí, ó. O Bonde do Maluco, por exemplo, que é uma facção da Bahia, eles dominam umas regiões, e aí esses dias atrás saiu uma notícia de que eles inseriram o tribunal de crime para estudante. Como assim? Eu fui professor na minha vida, se tivesse tribunal do crime para alguns alunos lá, eu também não Será a favor. Pô, puta que eu pariu, cara. Não, mas tô brincando, mas assim, ó, o que acontece? Tinha uma escola que dava muito trabalho lá. Os alunos estavam dando muito trabalho, enchendo o saco, arrumando problema, vendendo droga dentro da escola, brigando, levando faca. O bagulho tava uma bagunça. A polícia começou a fazer ronda escolar lá. O que os caras começaram a fazer? Eles mandaram um recado pro diretor da escola de que, se não parasse a bagunça, eles iam levar para o tribunal do crime. Teve uma briga horrorosa na escola, em que uma menina brigou com a outra, e namorado entrou, e aí puxa a arma e não sei o que, levaram todo mundo para o tribunal do crime. O bonde do maluco. Então, meu irmão, nós estamos falando dos caras que tirou crianças, adolescentes de escola para julgar esses adolescentes. Que isso, cara? Isso era pra abrir o JN, o Fantástico, durante 5 dias, meu irmão. Mano, não deu nem pauta. Isso aí deveria ser o assunto mais falado no mês, cara. Isso aí não... A gente, tipo, que coisa... Eu não sabia essa história não, cara. Muito doido isso daí. Você já fez a história disso aí? Já botou isso no produto, não? Não sei, Fernando, nós chegamos a falar, né? A gente chegou a falar disso daí e acho que em alguns cara, a gente tem que ler... foi no outro canal. Temos que fazer esse exercício, cara. Temos que ler os jornais do Nordeste, cara, porque você acompanhou aquelas 12 mortes em Salvador no dia do carnaval, no meio do carnaval, lá né? No Coutos, né? No Fazenda Coutos. O que eles estavam fazendo ali, a exemplo do que aconteceu em Maricá, lá com o prefeito Quaquá. O Quaquá. Aconteceu em Jequié, aconteceu em Terra Nova, expulsão de morador de casa também, viu? O Quaquá, eu fiz um vídeo dele. Eu falei dele esses dias, viu? Falou dele? Falei. Eu fiz um vídeo do Quaquá. Quaquá é o vice-presidente nacional do PT. Que é prefeito de uma cidade de Maricá, que é uma cidade que tem indicadores sociais muito legais. Onde o ônibus é gratuito. Onde tem um hospital de referência lá. É uma prefeitura muito rica por causa do royalty do petróleo. Maricá ganha muito dinheiro com royalty. E esse prefeito, ele deu uma declaração bem de Bolsonaro, bem de Derrite, bem de Tarcísio, né? Ó, bem de direita, tá? Ele disse, em Maricá, bandido que roubar a casa vai pra vala. Assim. Mas ficou totalmente desapercebido. Por quê? Porque ele é o vice-presidente do PT, né? Então ninguém comentou essa porra. E eu fiz um vídeo sobre isso. Mas eu simpatizo com a fala dele.
Porque ele está sinalizando que não dá mais, cara. Não dá mais para você aceitar numa democracia no Brasil que facção invada um condomínio e expulse 200 moradores de casa. 200, Tinham 400 casas no Minha Casa Minha Vida. 200 foram expulsar todo mundo. A partir de agora, isso aqui pertence ao Comando Vermelho. Era um traficante do bairro do Rio Comprido, tá? Que saiu do Rio de Janeiro e foi lá em Maricá roubar esses apartamentos. Pô, pelo amor de Deus, isso tem que gerar uma indignação. E esse prefeito foi pedir ajuda ao BOP. Ele deu uma entrevista falando, vou chamar o BOP para vir aqui para expulsar esses bandidos e tal. Então, assim, de novo, já está virando um consenso no Brasil, mesmo em grupos de esquerda, que com a legislação que a gente tem aí, da forma que o governo federal quer, que é o desencarceramento, né? Não tá dando mais, cara. Eu fiz um vídeo sobre... Eu preciso confirmar esse número, por favor, porque foi um policial militar que me mandou. Tá. Aí depois eu liguei para um delegado de polícia civil, ele falou, vou confirmar, mas ele não me retornou. Daqueles 12 bandidos que morreram em Salvador, tinham 5 já tinham sido presos 2 vezes, né? Aí ele me deu esse número, aí depois ele me deu um número da saidinha de dezembro de 2024 na Bahia, onde, diferente do que as pessoas falam, que 5% só que não volta, né? 12% não voltaram, né? 12%? Uma saidinha com 311 presos, só faccionado. Só 311 presos liberados, 38 não voltam para cadeia. Que polícia no mundo vai conseguir resolver o problema de qualquer estado do Brasil nessa situação? Mas né? Foi proibido agora, né? Cara, mas a lei não vai, não retroage, né? Então quem tem para cumprir nos próximos vai cumprir. Sabe que cara, na época que eles estavam discutindo a questão da saída, eu fui estudar bastante sobre o caso. E sei assim, eu nem fiz vídeo me posicionando sobre o assunto, mas eu discuti bastante sobre essas questões e tal. E é uma das questões do Brasil que é aquela coisa. A gente tem uma desconexão, mesmo é uma disfunção cognitiva, é uma desconexão de realidade entre o legislador e a realidade. O que era a saidinha? Ela teria um processo assim, ó. Você tem que fazer um relatório, fazer um acompanhamento de cada preso e perceber, e de uma forma, consciência psicológica, sociológica, etc., quem está mesmo em processo de ressocialização. E aí você prepara para soltar e para ter esse benefício. O problema é que não tem efetivo para fazer isso daí, os caras começam a soltar um monte de gente. E vai sair um monte de malandro no meio dessa fita, faccionado, para fazer crime e praticar com a facção. Então no Brasil, a gente nunca testou a saída de verdade do jeito que é para ela ser feita, cara. Então, realmente, por exemplo, eu tenho alguns amigos... Liberal faccionado, você é a favor? Eu tenho muitos amigos ressocializados que são excelentes pessoas. E que, na saidinha, eles conseguiram fazer esse caminho. Mas você solta também faccionado e solta cara que vai cometer crime. E se um cara desse tá na rua cometendo crime, ele já pode tirar uma vida, né? Oi, Pimentel, desculpa. Não, minha opinião é sobre isso, faccionado, porque no Rio de Janeiro... Não. O faccionado tá cometendo crime contínuo, mano. Exatamente. Exatamente, esse é o entendimento. Ponto. E se o cara é faccionado, ele continua pertencendo à organização criminosa. Ponto. Se ele fez a opção, sou faccionado, porque você preenche um documento, sou faccionado. Então ele vai para uma galeria de faccionados. E se esse cara ele tem uma missão para cumprir na saidinha, ele tem que voltar para a boca de fumo dele. Ele tem uma missão lá, pô, ele é líder lá, ele manda em pessoas. Então, a gente conversava com juízes de várias execuções penais, com promotores. Você não está entendendo, esse cara não vai voltar. Ele não vai voltar. E ele não voltava. Então, assim, essa ingenuidade me assombra. Agora, eu lembro também, você sabe nosso equilíbrio, eu sigo tua linha de equilíbrio, que a lei de execuções penais é do governo Figueiredo, né? Sim, 84. Então, era Ibrahim Abiá, que é o ministro da Justiça. Então, assim, toda vez que a direita fala mal dessa lei, que lei de merda, coisa do Lula, calma, gente. A lei é ruim, sim, mas é uma lei do governo militar, meu irmão. É uma lei no final do governo militar, né? Isso, a gente já estava meio que na caminhada para uma reabertura democrática. Há todas essas discussões. Tu vai fazer um vídeo disso também, né? Inclusive, membros do PCC, eles participaram. Membros do PCC não, pessoas que depois ajudaram a fundar o PCC participaram dessas discussões das leis de execução penal. Vai fazer isso quando, cara? Vai fazer isso quando? Esse é o mais ansioso que eu tenho isso aí de cara, aí, cara. Eu vou fazer isso. A gente já começou a escrever o roteiro, mas eu acho que
vai sair, eu acho que lá pra junho ou julho. Isso pode mudar o entendimento do Brasil sobre essa lei, viu, cara? Sobre a LEP, viu, as cara? leis de Assim, execução penal. Ela teve bastante discussão, teve bastante pontos, mas ela também, cara, não foi cumprida nem... É igual o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não cumpre 10% daquilo e você começa a discutir aquilo dentro da realidade. A gente tem... É o que eu falei, assim, a gente tem um problema de desconexão de legislação e realidade, mano. É um problema absurdo e eu não entendo, até hoje eu não entendo, tá, mano? Eu tenho hipóteses, mas eu não entendo por que o Congresso não senta e vai discutir Código Penal. Eu não entendo por que não faz isso, entendeu? pode se voltar contra eles, pô. Porque, por exemplo, cara, a gente tem uma parte da esquerda, que eu faço parte, eu sou de centro-esquerda, a gente tem uma parte da esquerda que ela prega que pena não resolve nada, tá? A pena tem que ser... Não tem resolução. Mas, quando subiu a pena para 40 anos de feminicídio, houve uma comemoração na esquerda. Então. Que é um crime que tem sido matadora de mulher. Certo? A gente precisa arrumar uma forma de conter isso daí. Foi com o aumento da pena. Os caras... Mas por quê? Isso não tem nada a ver com a questão da pessoa pensar a pena em si. Ela tá vendo que aquilo tá acontecendo pra caramba e ela viu aquilo como uma posição do Congresso, assim, ó, eu vou mexer com isso, porque eu tô entendendo que tá dando problema pra vocês. Então o entendimento foi mais na questão da ação do que propriamente na legislação em si e o que aquilo representa, cara. Sim. Porque eu não sei se você já viu um feminicida de frente, ele mata a mulher e ele dá risada. Sério? Sim, porque a mulher não vai ser de mais ninguém, parça. Exatamente isso. Entendeu? Ele mata a mulher porque ele não quer ver a mulher com outro cara. Então ele inutiliza com ácido, com queimadura, né? Pra ninguém usar, cara, né, são cara? tiros que ele dá no rosto, assim, são disparos no rosto da mulher, porque né, o homem ele tem uma questão muito visual com a mulher, né? E a mulher é uma questão mais auditiva com o homem, né? Que o homem conta mentira e a mulher usa maquiagem. Eu nunca contei mentira pra uma mulher, tá? Mentira. Mas já usei maquiagem. Eu usei maquiagem. Então, tipo assim, cara, o cara dá tiro na cara da mulher, tá ligado? Pra inutilizar a mulher mesmo e falar assim, mano, se você sair viva, nenhum outro homem vai querer você porque você vai estar deformada porque você não quer ficar comigo. Cara. E o cara dá risada, e o cara olha assim pra você com a cabeça erguida, porque ele tem na mente dele que ao cometer esse tipo de crime, ele tirou a mulher dele de circulação. Agora esse cara fala que é de centro-esquerda, mas ele tem umas posições tão à direita, esse maluco aí, meu irmão. Pois Pelo é. amor de Deus, Porra, não é, mano. Lógico que podia fabricar mais uns caras de esquerda igual você aí, mano. Pelo amor de Deus. Porra, não é. É que, assim, a gente vai sendo puxado um pouco por bom senso, e eu já fui radical de esquerda, hoje eu já não sou mais. Hoje eu já sou de centro-esquerda. E de certa forma, muitas pessoas me criticam e falam assim, pô, você tá sendo punitivista, pai, etc. Não, eu acho que o Brasil prende mal e prende errado. Certo? Você vai prender o cara lá que tá em residência em furto, você deixa o cara lá, sem julgamento muitas vezes. E, pô, cara, você possibilita que um cara igual o Pimenta Neves nunca tenha ficado 1 ano dentro de uma cadeia, tendo dado 2 tiros na mulher dentro de um aras de forma bastante... com sangue frio. Jornalista, né? Que era poderosíssimo, Sim. tá ligado? Então, assim, você tem um país que prende muito mal. E a gente não vai falar sobre isso. Só pra ir a julgamento, né? Só pra ir a julgamento. Cara, você é louco. Os caras prorrogaram de um monte de forma, tipo assim, você tem 50 dispositivos pra Lembra você desse episódio, impedir que o Rogério? cara Lembra seja preso, do Pimenta cara. Neves? Lembra? Com a Sandra Gomide. Sim. Episódio... Pô, Não ficou nem 1 ano preso. Acho que não deu isso. e aí quando tu produz uma legislação, tu produz uma legislação às vezes equivocada e para dar resposta para a sociedade num desespero.